Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? É com muito prazer que apresentamos hoje o episódio piloto de Ubuntu, o podcast da FNN. Eu me chamo Giovana Costa. Eu me chamo Alan. Eu me chamo Alex Pantera. Bom, e hoje a Alex vai contar pra gente como que começou a Frente Nacional de Negros e Negras. Pode dar a vinheta, produção. Pode contar pra gente, Alex, como foi esse começo da FNN? Como é que começou tudo isso? E aí sua experiência nessa frente nacional, né? Pode Sim. contar pra gente melhor? Boa tarde a todos e todas, né? Que a gente está aqui hoje gravando numa tarde. A Frente Nacional de Negros e Negras, na verdade, ela nasce de uma ideia, né? Nós tínhamos um grupo formado por cerca de 6 jovens, né? Rafaela, Fernanda, Ícaro, Real, jovens de quase 4 estados diferentes. Todos nós já éramos militantes da causa racial, ou já participávamos de algum tipo de movimento que tinha esse ideal. E nós se encontramos, lembro como hoje, lá na quadra da Universidade Federal da Bahia, estava tendo um encontro nacional de negros e negras. E nós saímos dali dizendo, pô, a gente precisa criar algum tipo de grupo, entidade, de projeto ou coletivo que nos representasse a nossa luta de maneira independente, de maneira real, para que a gente possa fazer realmente a nossa luta. Então, de lá, a Frente Nacional nasce, né, da escolha. Eu lembro que a gente estava assim, falando, eu Real, todo mundo discutindo assim, a gente falava, pô, como é que vai ser o nome? Aí pensou pra cá, daqui a pouco disse um F, aí apareceu 2 N's, o que é FNN? Aí a gente pensou, né, eu participei do processo de criação da frente, e aí nasce a Frente Nacional de Negros e Negras aquele dia. E depois de 2 dias, cada um voltou para os seus estados, e aí a gente começa a criação de camisas, de imagem, e participar dos processos de luta. Então, inicialmente, a Frente Nacional de Negros e Negras ela nasce como um coletivo, né? Uhum. Nós tínhamos muitos projetos sociais dentro das comunidades. Então, por exemplo, a Frente Nacional de Negros e Negras, embora tenha nascido em Salvador e atuado, o nosso maior polo de força foi na cidade de Candeias, carinhosamente chamado de Tiacândia. Então, os meninos de lá de Tiacândia eram uma galera muito grande, a galera do hip hop, da dança, um monte de jovem negro. Eu lembro quando a gente fazia os encontros que vinham aqueles ônibus assim lotados da galera. E aí a gente começa a se movimentar pelos trabalhos que a gente já realizava dentro das comunidades periféricas. Então, instalando projetos de música, de dança, fazendo encontros nas periferias. E os outros estados também nessa mesma perspectiva, né? Então, a gente inicia a Frente Nacional de Negros e Negras com a Bahia, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? E a frente, ao passar do seu tempo, ela vai se reinventando, né? A grande perspectiva que torna uma instituição gigante é a maneira de como ela vai se reinventando, né? E você sabe me dizer se vocês tiveram, né, algum empecilho, alguma dificuldade nessa etapa inicial, assim, externo, algum empecilho externo que... A dificuldade a gente se encontra até hoje, porque quando você se coloca diante de uma perspectiva de liderar processos, é muito difícil, né? Principalmente para nós, eram jovens, eu com 16, outros com 15, então eram, obviamente, dificuldades de entender um pouco, já que nós estávamos em um momento de muito aprendizado, né? Uhum. Então, como é que nós vamos desenvolver tudo isso? O que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa perspectiva de olhar para o futuro? Então a gente sai desse primeiro momento assim, com aquela ideia de estarmos liderando um coletivo. Nós não tínhamos ainda estruturalmente ou institucionalmente a ideia de se teríamos presidência, se teríamos coordenador. Saímos todos os dirigentes, né, como dirigentes, né, do coletivo, e iniciávamos o nosso processo de atuação em nome da instituição, né? Então nós saímos de um projeto individual para um projeto coletivo, né? Em que todos acreditavam que a Frente Nacional de Negros e Negras seria realmente a instituição que iria abrir as portas para que pudéssemos alcançar lugares muito maiores. Uhum. Vocês foram amadurecendo junto com o projeto, né, com o coletivo. Exatamente. E como que foi, assim, questão de apoio mesmo, de recursos? Porque para começar e criar projetos, precisa de recursos financeiros mesmo, espaços. E como que era isso no início?
A Frente Nacional de Negros e Negras, ela veio se institucionalizar em 2022, né? Então, nós existimos enquanto CNPJ, enquanto uma entidade da sociedade civil organizada constituída em 2022. Então, de 2020 ou de 2016 até 2022, nós éramos um coletivo, obviamente, legítimo, existentes, mas não éramos. Então, a nossa forma de financiamento, nós tínhamos uma coisa chamada Livro de Ouro. Não sei se vocês pegaram isso do Livro de Ouro. Então, a gente ia para... Havia os encontros na universidade, encontros estudantis, com professores em eventos, e a gente chegava passando o livro, e aí alguém dava 10, dava 20, dava 50... E aí a gente pedia muito aos sindicatos apoio para fazer camisas. E na comunidade a gente pedia apoio a um e outro. E aí a gente foi crescendo e criando dinâmicas, né? Obviamente que para um dirigente político de uma instituição de combate ao racismo que passa 10 anos, obviamente que hoje está todo mundo com a experiência anos-luz, né? Então, a turma toda hoje muito experiente, obviamente que ao passar do tempo a Frente Nacional de Negros e Negras é uma instituição suprapartidária, mas ela sempre foi uma instituição que esteve às redondezas da política, tanto como uma instituição que observa tudo o que está acontecendo, como também como uma entidade denunciante, né? Então, estar perto ali dos ambientes políticos sempre foi também um espaço muito importante para o trabalho da instituição. Sim. Giovana falou dessa questão, dessa dificuldade de recurso, né, no começo. Eu queria que você me falasse, teve alguma parceria que vocês fizeram, assim, que foi o divisor de águas para ficar mais, assim, que eu quero dizer, para ajudar melhor, né? Na questão de botar o projeto para frente. Certo. O nosso divisor de águas, eu acredito que começa no período pandêmico, né? A instituição já tinha um expertise muito grande. Nós estávamos num momento assim nosso de, o que é que nós vamos ser? E aí começam, no período da pandemia, a frente a atuar em comunidades, não só aqui em Salvador, como no Brasil inteiro, né? Então as pessoas estavam em casas, resguardadas, e nós... nas ruas, entregando álcool gel, entregando cestas básicas, ajudando, assistenciando as pessoas, para que as pessoas obviamente não se contaminassem com o vírus e também não incentivassem elas a sair de casa. Então, naquele período, eu acho que pela nossa coragem, pela nossa expertise, nós nos aproximamos de pessoas que falaram assim, essa instituição é uma instituição realmente gigante. E aí a gente começa a ter parceiros da iniciativa privada, parceiros que realmente ajudaram com que a instituição fosse capacitada e ovacionada. Por isso que eu digo que nós nascemos em 2022. Então, no período da pandemia, 2020, até o final da pandemia, nós fizemos um trabalho aí intermitente nas comunidades que eu posso totalizar, eu acho que em números nós entregamos cerca de 670 mil cestas básicas no Brasil inteiro. Fizemos muita doação de álcool gel, de cilindros de oxigênio. Então a gente fez uma mobilização realmente com os artistas, aquele momento assim. Então foi um momento que a instituição foi realmente muito bem apoiada, né? As pessoas entenderam a importância da frente do trabalho. Então, acho que aquele momento ali foi um momento que nos conectou com a iniciativa privada, com pessoas, com artistas, com personalidades públicas, que realmente fez com que nós tivemos esse boom aí. Então, a pandemia foi um período que vocês estiveram realmente, assim, na linha de frente, né? Tanto para proteger as comunidades que, enfim, são negligenciadas pelo próprio Estado, e vocês estavam lá fortalecendo, né? Isso, Cesta acho que básica, poderia dizer que não só nessa perspectiva, nós estávamos ajudando, mas infelizmente a nossa sociedade hoje, principalmente no Brasil, ela só aprende a entender ou só percebe que as coisas, tais trabalhos importantes só existem quando a gente está num momento de dor, né? Sim. Então, acho que foi nesse momento de dor que a instituição acabou de maneira, eu poderia dizer até, infelizmente, tendo visibilidade, e as pessoas acabaram conhecendo um pouco do trabalho da frente nesse momento, né? Então, as pessoas foram impactadas, as pessoas que foram assistenciadas, elas realmente deram essa visibilidade muito grande para frente. E eu acho que desse começo até hoje, a frente conseguiu se manter, né,
nessa dinâmica de atuar muito, de estar sempre desenvolvendo trabalhos, funções, ações. Então, Sim. a gente até hoje mantém essa perspectiva. Vocês tiveram alguma referência que vocês puderam observar, assim, que foi importante nessa caminhada de 10 anos da Frente Nacional? Alguma referência, assim... Você diz referência ideológica? Ideológica. Ó, a Frente Nacional de Negros e Negras, ela nasce da filosofia dos Black Panthers e da filosofia de Nelson Mandela, né? Então, nosso principal lema é fazer pontes. Então, a gente leva isso com muita perspectiva e a perspectiva também de autogestão, né? Os Panteras Negras sempre tiveram isso. Então, Angela Davis, os Panteras Negras sempre tiveram, né? O meu apelido Pantera, né? Alex Pantera veio justamente disso. Nós, no início, nós usávamos uns gorros assim pro lado e aí as pessoas nos referenciavam com os Panteras Negras. Então, a Frente Nacional de Negros e Negras, o seu princípio filosófico, seguem as filosofias tanto de Nelson Mandela como dos Panteras Negras, né? Então, são as nossas principais referências, né? Nelson Mandela, que teve um papel fundamental no continente africano, especificamente na África do Sul, de pegar um país, né, que nós chamamos o apartheid, né? Então, de pegar um país em que a população negra e a população africana era, de uma certa maneira, escravizada, era dominada pela Inglaterra, e você pacificar esse país sem dividir, né, sem causar uma guerra civil de divisões, isso é uma missão muito gigante, e a gente sabe que no nosso país hoje, de uma certa maneira, a gente vive isso de maneira estrutural, né? Sim. O racismo estrutural ainda é algo muito vertente aí na nossa realidade, e ao passar do tempo nós ainda estamos tentando ensinar para as pessoas o quanto é importante as políticas de reparação, o quanto é importante falar sobre a questão racial no nosso país, e às vezes a gente se encontra com pessoas que têm pensamentos muito diferentes. E já os Panteras Negras com as suas perspectivas de autogestão, né? Então é o que a gente faz dentro das periferias, é mostrar que as periferias, elas são potências, elas podem criar maneiras de resolver. Tem pessoas que acreditam que a forma de resolver, a forma das pessoas viverem melhor é saindo das periferias. Nós não entendemos isso. A nossa forma de entender é que nós podemos tornar as periferias lugares melhores para todos e fazer com que todos tenham o direito do bem viver, né? Isso. É isso. Pode falar. Enxergar a periferia para além, né, das problemáticas, da violência, da criminalização que tanto foi institucionalizada, né, pelo racismo estrutural, como você disse. Eu quis dizer da questão dessa linguagem que vocês têm. Qual a maneira que vocês abordam o assunto com pessoas que têm uma imagem que é totalmente distorcida dessa luta, né, contra o racismo? Como é que vocês lidam com esse tipo de pessoas, né? Assim, abordagem quanto ao assunto. Eu não sei se a gente já chegou na parte atual da frente, mas a sua pergunta arremete à nossa necessidade de falar da forma atual, né? Atualmente, a Frente Nacional de Negros e Negras, dentro de todas as suas coordenações e todas as frentes que nós temos, nós atuamos nessa perspectiva através do nosso Observatório de Justiça e Direitos Humanos. Nosso Observatório de Justiça e Direitos Humanos, ele nasce em 2022 também. O Observatório nasce com a característica de atuar na repressão a crimes de racismo e de assistenciar pessoas que eram vitimadas por tais crimes. Naquele momento nós não tínhamos ainda a tipificação penal como hoje nós temos, que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Então, nós criamos esse grupo formado por cerca de 20 advogados e advogadas e pessoas de outras profissões, que naquele presente momento nós tínhamos um aumento de casos de racismo, porque obviamente o racismo nessa conjuntura atual de 10 anos para cá começou a ser discutido com uma maior seriedade Sim. nos espaços da sociedade. Uhum. Então nós entendemos isso enquanto uma instituição de repressão ao racismo, uma instituição de representação da população negra em âmbito nacional. Nós criamos o observatório,
E o observatório começou a receber denúncias. Não existia ainda uma delegacia de crimes raciais no estado da Bahia. Não existia ainda nenhum tipo de lapso de defesa para a população negra no sentido judicial e criminal. Então, as pessoas que sofriam casos de racismo iam até a delegacia, chegavam lá, aconteciam como acontecia muitas vezes com a mulher quando vai à delegacia falar sobre violência à mulher. Então ela chega lá, é atendida por um policial homem que não sabe o que é a violência à mulher, Sim. que inclusive se coloca no lugar da mulher violentada e diz, não, isso aí não foi violência, isso aí você está tirando da sua cabeça. Então as pessoas chegavam lá para poder fazer as denúncias de crime de racismo, eram maltratadas, não eram bem tratadas, e isso fazia com que as pessoas fossem desestimuladas a ir até as delegacias, né? Fazer essas denúncias. E, além de tudo, nós não tínhamos o crime equiparado justamente a crime de racismo, então as pessoas respondiam inúmeras vezes por injúria. Sim. Então, nós iniciamos o trabalho de repressão ao racismo por meio disso. No ano de 2022, no final, nós enviamos uma carta à Secretaria de Segurança Pública solicitando com que fosse criado uma delegacia de crimes raciais. O governo do estado depois criou a DECRIM e a COERCID, que é a Coordenação de Crimes de Repressão a Crime de Racismo, Injúria Racial e também outros crimes equiparados. E nós iniciamos um trabalho ali naquela perspectiva. Logo depois nós entendemos que nós tínhamos que também fazer o trabalho educativo, que hoje nós falamos sobre os cursos que inclusive nós temos hoje dentro da Frente Nacional de Negros e Negras, para justamente ensinar para as pessoas, porque a gente diz muito isso, ninguém é racista. As pessoas são ensinadas assim, ninguém nasce racista, né? As pessoas são ensinadas a isso. Então a gente imagine em uma sociedade onde a gente passou... pensamento estrutural que a gente... Exatamente. Imagine para uma sociedade em que a gente passou... eu não sei quanto tempo tem a TV colorida, não lembro disso. Vocês são da comunicação, pode lembrar melhor aí quanto tempo Acho que veio mais da década de 70, 80 para cá. Então a gente tem aí quanto aí, produção? Quanto tempo nós temos? Entre 40 e 50 anos. 40 a 50 anos. Então, imagine que nós passamos 40 anos a 50 anos com as pessoas negras em sua imagem visual sendo sempre vistas como bandido, marginal, como lavandeira, lavadeira. Não que essas profissões, inclusive, sejam algo que é ruim. Mas a gente viu sempre os atores sendo brancos, as pessoas negras sempre no lugar inferiorizado. Os estigmas, né? Isso. Então a gente passou muito tempo com a sociedade falando sobre isso. Então as pessoas negras são ninguém. E aí, depois de um tempo, nós entendemos que não, nós estamos errados. Então, quando a gente foi parar para poder dizer isso, acho que tem um pouco mais de 15 anos a 20, né? Que a gente foi realmente dizer assim, não, tem alguma coisa errada. As pessoas negras têm que ser atrizes principais, não coadjuvantes. As pessoas negras também são delegados, são juízes, são advogados, são médicos, né? Porque nós passamos muito tempo ensinando isso. Então, esse princípio do racismo estrutural, ele acaba realmente abalando a nossa sociedade. E agora nós temos feito essa desconstrução também educando. Então a gente leva para as escolas o ensinamento, para que as crianças que muitas vezes passam por isso entendam que passar por crimes de racismo não é algo normal, não é algo que se releva, é crime tem que ser punido, o crime tem que ser, obviamente, de maneira ostensiva combatido. Então, nós hoje atuamos da maneira educativa, mas também da maneira, obviamente, firme e forte na repressão a esses crimes. Você falou, né, que tem várias frentes da FNN. Quantas são? Quantas coordenações existem e a função de cada? Eu vou tentar aqui falar das principais, né, de maneira básica. Hoje, a Frente Nacional de Negros e Negras, dentro da sua perspectiva institucional, nós temos a presidência, né, que estão a presidência e a vice-presidência, que são as pessoas que representam, né, tanto eu como a vice-presidenta Rúbia, que representa o rosto, a cara da instituição, né, então de maneira institucional de representar e de levar à frente para os seus devidos espaços. Temos a coordenação financeira, temos a chefia de gabinete, temos a nossa coordenação jurídica e temos diversas outras coordenações indígenas, coordenação de mulher, coordenação de comunicação, temos a coordenação de
atuação religiosa, temos a coordenação de cultura, tem outras coordenações aqui que eu não vou lembrar porque são muitas, né? Mas eu poderia dizer que as principais são essas. Sim. Voltando um pouco no assunto do racismo em si, você já teve algum caso em específico que teve que lidar com isso de maneira um pouco mais pesada emocionalmente? Que você teve que lidar com algum racismo que sofreu cobrindo ainda a Frente Nacional Negros e Negras? Quando você fala sobre caso, é evidente que a gente teve, por exemplo, a gente já atuou no caso de Jal, que é um cantor muito famoso aqui. Nós atuamos no caso do Atacadão Atacarejo. E nós atuamos em diversos casos. Tem casos, obviamente, que eu não vou conseguir especificar, porque isso é uma atuação do próprio observatório. Então, até por, de uma certa maneira, a preservação das vítimas que passam por isso, nós acabamos até se mantendo preservado, né? Para que as vítimas não... Isso não é algo que nos alegra, né? É algo que mas, acima de tudo, é entender. Eu sou um jovem negro de periferia e quase todos os outros membros da nossa instituição membros são também negros e negras. Nós também temos pessoas que não são negras que participam à frente, ela não faz essa asepsia, essa divisão. Nós temos pessoas brancas, indígenas, que participam da frente. Mas toda vez que as pessoas me perguntam isso, que não é uma pergunta muito incomum, eu lembro que nós também passamos por coisas como essa. Eu, por exemplo, passo diariamente por situações como essa, mas a minha maneira de se reportar a isso ou de agir com isso é muito diferente diante da proporcionalidade. Por exemplo, eu nasci ali na comunidade do Calabalto das Pombas e eu frequentava muito Shopping Barra. Eu, por diversas vezes, já fui seguido no shopping pelo segurança, eu diversas vezes já fui parado para poder perguntar se eu estava precisando ou se eu estava indo para algum lugar em específico. Veja que quando a gente vai tomando esse espaço de protagonismo, tinha um segurança lá no Shopping Barra que ele sempre, quando me via, ele fazia o acompanhamento, estava ali. E uma vez ele me viu na televisão atuando em um caso de racismo. Aí ele me viu, aí veio falar comigo: ô doutor, tudo bom? Eu falei: opa, tudo bem? Já mudou a imagem. Já mudou. Ele: opa, não sabia da sua atuação e tal. Aí eu falei assim, alguma coisa na minha cabeça disse assim: agora eu vou botar ele no devido lugar dele. Eu falei assim: não vou fazer isso não. Mas aí eu conversei com ele, falei, a gente conversou um pouco. Aí a gente acabou fazendo até uma amizade, que sempre ele que me via conversava. Hoje, quando eu vou lá no shopping, ele sempre me conversa aí, me pergunta sobre coisas. Então, às vezes, é justamente o que nós estamos tratando. Às vezes, aquela pessoa ali está ali reproduzindo algo que ela ou é ensinada ou é determinada a fazer, né? Então, a gente passa muitas vezes por isso. Então, sempre que a pessoa, alguém me pergunta como essa, eu digo: pô, a gente somos de uma instituição que reprime o racismo, que atua na repressão, mas todos os membros ou membras, eu tenho certeza que ou passam ou já passaram por coisas como essa, né? É evidente que hoje, se alguém cometer, é camburão, né? É viatura, é presídio. Hoje, a nossa maneira hoje de agir, eu tenho inclusive incessantemente falado sempre com os nossos membros dessa importância, porque nós somos representantes da sociedade civil organizada, somos, né, a representação da atuação do racismo. Então, nós precisamos realmente estar inseridos e ativos nessa luta. Sim. E você comentou, né, que não só pessoas negras atuam na FNN, também como pessoas indígenas, pessoas brancas, porque é isso. A luta antirracista não é exclusivamente de pessoas negras, né? É da comunidade como um todo, de pessoas indígenas, amarelas, brancas. A gente precisa se juntar para só assim construir uma sociedade letrada e que, né, não reproduza os pensamentos racistas. Agora, sobre a recepção nas comunidades. Como que é, assim, os projetos, como que eles são vistos? Hoje a frente ela atua em algumas vertentes de atuação, né? Nós temos esse braço, que é o braço da repressão e assistência, tanto a pessoas que sofrem casos, como também na parte da educação. Nós temos outros eixos, por exemplo, na área de educação, hoje nós temos o curso pré-vestibular Milton Santos. Esse curso ele acontece em parceria com a Universidade Federal da Bahia. E aí, por ano, nós abrimos 200 vagas e todos esses jovens, que são jovens de diversos locais aqui de Salvador, participam do nosso curso. Inclusive, agora, em novembro, nós teremos aulões do pré-vestibular.
Nós temos um curso de Ciências da Computação e Tecnologia em parceria com a Faculdade de Ciências da Computação da UFBA, que é o projeto Tomorrow, quer dizer amanhã, em inglês. Então a gente tem essa parceria que são 80 vagas. Temos uma parceria com o Prof.C, que é da Faculdade de Letras da UFBA também, que por ano disponibiliza 80 vagas nos cursos de inglês, francês e espanhol. E temos cursos de capacitação para o empreendedorismo. Então, a gente capacita pessoas nas comunidades educacionalmente para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho. Além disso, nós temos cursos como aulas de dança, de percussão, boxe, jiu-jitsu, né, na área voltada para o esporte. Na área de empregabilidade, nós temos, por mês, a gente tem um programa chamado Emprega FNN, que nós, em parceria com a iniciativa privada, a gente disponibiliza por mês cerca de 10 vagas, principalmente para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e que ou não teve a primeira oportunidade de emprego ou que está desempregada. Nós temos também um projeto voltado para a Caravana da Saúde, né, que é em parceria com a nossa coordenação médica, que é formado pelo Negrex, que é um grupo de negros e negras na medicina. Né, nosso médico coordenador, Dr. Anderson, inclusive, faz um trabalho gigantesco. Temos a nossa coordenação de mulheres, né, que atua na repressão à violência à mulher e na assistência às mulheres, né, vítimas de violência. Para além disso, a gente também organiza diversas atividades de letramento racial, de informações. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto agora contínuo nosso, que é o Café com Elas, que é um projeto que a frente tem feito junto com a nossa coordenadora de mulheres, Rebeca Barbosa, que tem feito encontros, né, para poder falar sobre a importância da luta da mulher, sobre seus direitos, né, um ambiente ali agradável. Temos a nossa coordenação indígena, que é coordenada hoje pela Larissa Rayara, que faz um projeto também em comunidades indígenas do interior e região metropolitana de Salvador, que tem alguns assentamentos e aldeias aqui. Temos a nossa coordenação jurídica, que dá apoio a jovens que querem entrar para cursar direito. Então, a gente pega um menino lá que está querendo cursar direito, uma menina, e consegue colocar ele em algumas atividades na área jurídica. E quando eles se formam, eles vêm compor a frente. E dentro da nossa coordenação jurídica, a gente proporciona diversos encontros, eventos, debates, temáticas, viagens. Então, nós somos hoje uma instituição multidisciplinar na realização de outros eventos também. A gente tem o Prêmio da Igualdade Racial, que acontece anualmente, que a gente dá esse prêmio a figuras, personalidades, empresas e também instituições que estão realmente na luta racial. Temos a primeira Corrida da Consciência Negra, que é um projeto da Frente Nacional de Negros e Negras. Temos o Tudo pela Paz, que é um projeto que foi criado dentro das periferias para poder levar a paz e a consciência da percepção da filosofia da paz nessas comunidades. Temos projeto de teatro, temos a nossa força-tarefa. A Frente criou, no período das enchentes, uma força-tarefa de atuação nas grandes enchentes. Essa força-tarefa, ela nasce na pandemia, mas ganha realmente robustez e trabalho no processo das enchentes. Então, a frente atuou nas enchentes da Bahia, no sul da Bahia, em Pernambuco, em Petrópolis, no Rio Grande do Sul. É um grupo formado por médicos, enfermeiros, militares, não militares, que realmente atuam quando tem essas calamidades, né, ambientais. Sim. Então é importante. Nós acabamos de criar, inclusive, um projeto agora nosso que é o Periferia Sustentável, né, onde a gente vai estar levando limpeza de praias, plantação de árvores e de plantas. Então nós somos uma instituição que as pessoas, quando observam para além da atuação, que é o nosso principal foco, que é o trabalho do combate ao racismo, da luta racial, nós somos multidisciplinares em entender que, enquanto entidade, a nossa luta e a nossa atuação não está apenas isolada da atuação racial. Então, nós conseguimos e fazemos uma atuação para além da perspectiva institucional de missão, que seria o trabalho da nossa instituição. Então, você pode dizer que hoje, com essa quantidade de projetos, né, que vocês têm, que a Frente Nacional de Negros e Negras, ela é autossustentável, né? Hoje a Frente Nacional de Negros e Negras, ela é autossustentável, né? Muito também pela capacidade dos nossos membros e das nossas membras. É importante salientar isso. Como eu disse, tem membros que têm 10 anos de capacitação, né? Uma capacitação real na luta.
Então, você pegar uma pessoa que tem 10 anos de saber onde bater nas portas, saber o que fazer, realmente você está lidando com pessoas muito capacitadas, né? Então, a gente tem uma equipe hoje dentro da frente muito capacitada para atuar com todas essas dinâmicas multidisciplinares que nós trabalhamos. Realmente, são muitas coisas, né? Muitas vertentes que a frente cobre. É muito interessante isso. Agora, sobre como que é esse trabalho fora da região aqui, Salvador, capital? Tipo, nos interiores, como que funciona isso? A frente, ela hoje está presente em 8 estados aqui do Brasil. Nós estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte e hoje também em Belém. Então, quando a gente fala disso, nós normalmente elegemos presidentes ou presidentas das suas devidas coordenações. Então, a frente, ela determina com que pessoas que queiram fazer parte coordenem esse trabalho lá nessa comunidade, né, ou nesse local. Então, nesses lugares, nós temos representantes da frente que lideram esses projetos, que lideram a representação da Frente Nacional de Negros e Negras nesses locais. Para além disso, as coordenações que existem, elas têm esse papel de estar em conexão com esses lugares, com essas lideranças, com essas pessoas que fazem parte, para poder levar também projetos que já são desenvolvidos conosco para esses lugares, para que elas possam realmente ter esse princípio resolutivo. Então, você disse que está em 8 estados do Brasil, né? Da federação. Isso. Você pode dizer como é lidar com diferentes culturas? A abordagem é diferente? Como é que vocês lidam com culturas diferentes mesmo do nosso país, que é um país rico em cultura mesmo, a maneira como aborda os assuntos, né? É isso, cada estado ele tem a sua autogestão, né? Embora eu seja o presidente nacional da instituição, então cada estado nós temos reuniões pontuais com todos os presidentes desses estados e nós articulamos as ideias juntos. Tem, obviamente, ideias que partem da presidência nacional para que aconteça, mas a dinâmica, que é justamente o que você está trazendo sobre essas multi-regiões e cada uma ter uma maneira diferente, uma forma diferente, uma cultura diferente. Né? Então, as ações elas são muito, obviamente, evidenciadas e trabalhadas com base no trabalho que é desenvolvido, nas necessidades que é desenvolvido, obviamente com seu foco maestral na repressão ao racismo e no fortalecimento da cultura afro-brasileira, mas com ações semelhantes à que é feita aqui no estado da Bahia, especificamente em Salvador. E qual foi, assim, atualmente, o maior desafio, assim, para vocês de assumir um caso muito desafiador? Tem algum? Caso que você diz, no caso racial ou caso de atuação? Não, caso de atuação mesmo, de trabalho, assim. Nós somos uma instituição que abraçamos tudo, né? Então, as pessoas trazem as ideias, a gente se encontra, pensa, discute, diz se é ou não é, né? Então, assim, a gente tem lideranças nossas, por exemplo, a gente está agora, pela primeira vez na história da instituição, apoiando uma marcha para Jesus. E aí, obviamente que nós temos, dentro da nossa instituição, nós temos mães e pais de santos, temos padre, temos pastores, e todos eles convergem, né? Aqui, inclusive, eu vi que tem uma pauta nesse nosso podcast, eles estarão juntos aqui debatendo isso, e aí vocês vão ver como é essa convergência deles. Então, para nós, é um desafio, assim, como é que uma instituição de combate ao racismo organiza uma marcha para Jesus? Então, assim, como é isso, sabe? Porque quando a gente vai falar, a religião de matriz africana sempre foi uma religião que foi muito perseguida. Sim. Então, enquanto instituição de representação da população negra e instituição da cultura afro-brasileira, potencializar e apoiar as religiões de matriz africana sempre foi o nosso principal foco, por entender sobre essa perseguição que é feita muito por uma questão racial. Então, a gente tinha realidades alguns anos atrás de que o delegado chegava, prendia todos os santos do terreiro e proibia de fazer as tradições do terreiro.
A capoeira, por exemplo, era crime de vadiagem. Sim, Né? Então, sim. como é que hoje, nessa conjuntura, a gente vai apoiar um evento de uma igreja? Então, a gente entra em consenso ali, todo mundo. O pai de santo, que é o nosso coordenador, o Babalorixá Paitambá, diz, não, tem que ter a marcha para Jesus. Então tá decidido, vai ter a marcha para Jesus. Então, a gente se junta com os pastores e diz, não, a gente vai ter a marcha para Jesus. Uma marcha para Jesus, porque a gente acredita que a fé realmente é um instrumento de transformação, a gente não pode, é inevitável isso. Seja ela na religião de matriz africana, seja ela no catolicismo, seja ela nas religiões evangélicas, a fé realmente ela é transformadora, ela existe, e nós não podemos negar. Mas, acima de tudo, o poder de como nesses ambientes a gente pode desconstruir visões e características. Então, eu vou ter a oportunidade de desconstruir nessas pessoas que Exu não é diabo, né, como é construído, que os orixás não, são culturas, são crenças que devem ser respeitadas, e se não isso ser dito por um pastor ou por uma pastora, né? Então, como isso é importante? Então, a gente entende também que muitas vezes, como eu disse, as pontes, né, são importantes para a gente poder debater isso nos ambientes que às vezes não estão acostumados a debater sobre isso e não estão muitas vezes dispostos a debater. Porque a gente sabe que a pauta racial é um debate muito caro, né? Então, tem determinados ambientes que falar sobre isso pode ser um incômodo para determinadas pessoas, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que acontece? Então, a frente ela vai nessa perspectiva de se reinventar, de como nós vamos fazer. Por exemplo, nós no ano retrasado, nós recebemos aqui, fomos a única instituição, diga-se de passagem, do Brasil a receber. Nós recebemos a fundadora do Black Lives Matter, aquele movimento todo que teve lá nos Estados Unidos, né? Que nasceu, já existia, mas nasce, né, do assassinato brutal de um homem, né, asfixiado por um policial nos Estados Unidos. E o Black Lives Matter, ele nasce para que a luta racial nos Estados Unidos fosse, e eles tiveram essa perspectiva. Eles lutaram, as pessoas, o policial e o outro, tanto os dois policiais que cometeram esse crime gravíssimo foram condenados, né? Estão pagando por isso. Mas o movimento disse, e aí, o que é que a gente faz agora? E o Black Lives Matter hoje é uma potência. Então a gente recebeu eles aqui, a fundadora Nícia, juntamente com toda uma comissão de outras pessoas negras que também fazem parte da luta racial lá nos Estados Unidos, no total 30. E hoje nós temos uma parceria de intercâmbio que deve começar mais tardar por agora, em que nós vamos mandar os nossos estudantes para lá, os nossos membros, e eles mandam anualmente também membros representativos para cá. Então isso vai abrir as portas, a gente levou ele nas nossas comunidades, entendeu? Diferente do turismo normal que as pessoas estão, de vir em Salvador e conhecer a Barra, a Ondina, nós levamos eles para conhecer a Salvador real, né? A Salvador das periferias, a Salvador onde se construiu, e para eles foram realmente importante esse convívio. E nós vamos se reinventando nas nossas ideias, nos nossos objetivos, né, na vinda. Então, sempre que vem, a gente tem uma carga aí de anual de receber novos membros e membras para a instituição. Então, a gente sempre faz um curso de formação para que eles entendam o que é a luta racial, como ela é feita, né, quais são as perspectivas. Então, cada um deles vem com uma ideia diferente. Nós queremos. Eu ia perguntar justamente disso, para participar dentro da fundação, né, da Frente Nacional. Como é um passo a passo para alguém entrar, para conhecer? Como é que é? Hoje, para poder fazer parte da Frente Nacional de Negros e Negras, nós estamos hoje na nossa era de evolução da nossa comunicação. Por sermos uma instituição muito atuante, nós não estávamos muito focados na necessidade de ter essa atenção com a comunicação, com as redes sociais, e agora nós estamos buscando isso. Inclusive, esse podcast foi criado dessa provocação em que o nosso querido Leonardo Bião aí abriu as portas aqui da Unijorge. Nós procuramos a Unijorge, dissemos, nós precisamos da ajuda de vocês
para que a frente possa melhorar a sua comunicação, tanto a sua comunicação com os seus membros internos, como para que nós possamos melhorar com a nossa devolutiva com a sociedade. Então, hoje a forma que as pessoas querem fazer parte é por meio das nossas redes sociais. Só manda uma mensagem ali no chat, quero fazer parte. A comunicação hoje ela pega e migra a pessoa para o nosso setor lá da frente. E esse setor ele é responsável de anualmente a gente fazer 2 vezes um encontro que a gente faz para poder preparar esses membros para poderem fazer parte da frente. Então, não é só fazer parte, a gente tem uma formação para que as pessoas entendam o que é a frente, o nosso estatuto, entender o nosso trabalho, as nossas visões, os nossos valores. Mas temos membros e pessoas que fazem parte apenas, que eu digo assim, como se fosse um hobby, né? Um time de futebol. Pô, eu gosto do trabalho da frente. Então tem pessoas que nos ajudam compartilhando nosso trabalho, que tá ali, às vezes querem fazer alguma coisa e faz a marca da frente, porque é uma filosofia, né? De uma instituição que luta. Estamos aqui de uma certa maneira, aqui agora, participando desse podcast com 3 pessoas negras, né? Representada pela nossa colega, por você. Então, nós nos representamos com base nisso, né? Então, se tem uma instituição que tem uma luta real, que me coloca no lugar de protagonismo, que tem diversos projetos, eu quero fazer parte disso, né? A frente, ela nasce disso, de ser uma instituição em que as pessoas queriam fazer algo realmente importante para a sociedade. É como se eles se enxergassem naquilo ali. Exatamente. As pessoas se enxergam e dizem, pô, aquilo me representa. Exato. Aquilo fala com o que eu tô querendo. Fala a minha língua. Né? Isso. Então as pessoas vêm, se aproximam e elas já chegam trabalhando. Porque lá se tem um lema que a gente gosta, é o lema de trabalhar, né? Nós estamos sempre desenvolvendo coisas uma atrás da outra e a galera diz como é que pode. E aí a gente vai indo, todo mês é um evento, todo mês a gente não para. Então esse também é nosso perfil, né? E como que é isso? Tipo, não para, não tira férias, não descansa? Isso aí é uma pergunta muito importante, que às vezes eu me coloco, né? Eu me vejo muito nisso, assim, eu tenho dedicado, de uma certa maneira, o maior tempo da minha vida, né, ao desafio de estar presidente da Frente Nacional de Negros e Negras. Não é uma missão muito fácil. Eu todos os dias tenho que lidar com centenas de ligações, centenas de problemas e solucionar realmente esses problemas, lidar com todos os meus coordenadores e representantes da frente que estão aí no dia a dia, representando a frente nas suas formas multidisciplinar, nas suas tarefas. Então, realmente, fazer esse trabalho de dedicação exclusiva é um desafio e muitas vezes eu me faço essa pergunta também. Eu tenho direito a férias, eu tenho direito a folga e a gente às vezes percebe que não tem esse direito, que não tem essa forma. Então é muito complicado, é muito complexo e a gente vai andando. Quanto ao futuro, vocês têm algum planejamento grandioso, algum projeto que pode contar para os próximos anos? A gente tem, né? Nós temos aí uma grande missão que é modernizar e crescer a nossa capacidade de resposta nas comunidades onde a gente atua, de ter uma grande sede onde a gente possa comportar todo esse trabalho, porque tem trabalhos nossos que são meio aqui e lá, então isso é muito difícil construir essa logística. Nós temos aí uma meta também muito grande que é melhorar a nossa comunicação, então esse é o desafio, poderia dizer que é o nosso desafio dos anos que vão percorrer, melhorar a nossa comunicação, melhorar o nosso trabalho. Então isso vai ser realmente um desafio gigante e nós temos aí como missão realmente combater o racismo, acabar, né, com que a nossa sociedade seja cada vez mais educada e entender que isso é algo que nós não podemos tolerar, né, os nossos principais desafios e dar continuidade ao trabalho. Para finalizar, se tem alguma mensagem para dizer aqui no podcast? Alguma mensagem que você deixa pro público? Eu sempre digo que a principal mensagem que eu deixo, nós estamos no desafio de tornar nossa sociedade um lugar melhor para todos, para todas, principalmente para pessoas negras, né? Que é a nossa principal luta. Queríamos nós que estivéssemos aqui
sem existir a necessidade da Frente Nacional de Negros e Negras Isso. existir enquanto instituição. Mas isso é algo que nós ainda estamos um pouco longe, ao mesmo tempo muito perto de acontecer, para que realmente a gente viva a nossa sociedade melhor para todos e todas. Então, nossa grande mensagem aí é que a gente viva uma sociedade igual para todos e todas. Muito obrigado, É o Alex. sonho de todos. Valeu. Nossa. Alex, muito obrigada pela presença, pelo convite. Muito bom fazer parte disso. E a você que está assistindo a gente, fica ligado que nos próximos episódios vamos ainda ter muita conversa boa, muita coisa maravilhosa por vir, gente. Agradecer. Obrigada. Valeu. Tchau.